que a gente possa sempre estar alinhados no tema de 2024, sonhos aliados aos esforços se realizam, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma palavrinha que faz parte dos nossos valores. Mas nós trouxemos ela aqui hoje para que a gente possa refletir mais sobre todo o conteúdo dessa palavra. Então nós vamos conversar hoje sobre perseverança. Faz parte dos nossos valores. Falamos sempre aqui, mas ela merece muita atenção porque em cima da perseverança a gente consegue trazer pontos de muita reflexão para os nossos dias. Então vamos lá. O que é a perseverança? Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Então vejam que a teoria dessa palavra, ela já traz um peso muito importante para o nosso dia a dia. Porque o que a gente mais precisa é ter constância nas nossas ações. Toda vez que a gente inicia algo, a gente tem que saber que a gente tem que dar passos para que o que a gente iniciou possa ter continuidade. A gente sabe dos nossos objetivos, sabe onde é possível a gente chegar de acordo com os recursos que a gente tem. Porém, sem a perseverança, a gente acaba desistindo diante das dificuldades. E as dificuldades, elas vão existir. Seria bom se a vida fosse só feita, né, de fatos fáceis, que tudo que a gente quer, a gente consegue com facilidade. Mas não é assim. E na reflexão da perseverança, a gente vai encontrar muitos pontos que a gente pode trazer para a nossa vida e melhorar também. Então vejam que esforço e dedicação aumentam a possibilidade de sucesso. Por que nós grifamos aqui a possibilidade? Porque às vezes eu vou me esforçar e dedicar em algo, mas a possibilidade de dar certo não é 100% de certeza. Então a gente sabe que às vezes a gente se esforça, a gente se dedica, mas muitas vezes vai dar errado. Mas o que é importante de tudo isso? O que fala a teoria inicial da perseverança? Para que a gente não desista, para que a gente insista, para que a gente persista naquilo que a gente deseja. E aí a chance de sucesso fica maior quando a gente persevera na nossa vida. Mas existe sempre a possibilidade de dar errado, certo? Sempre no objetivo que a gente deseja alcançar, o caminho para a conquista pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. E a perseverança nos traz essa teoria de não desistir. E por que a perseverança nos traz essa teoria? Porque certas pessoas são dedicadas quando as coisas vão bem e desmoronam quando as coisas vão mal. Então o que acontece? Tenho um objetivo e de repente tracei um caminho que deu errado. E aí o que acontece? Eu desisto de alcançar aquele objetivo porque na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, eu desisti. E quando a gente tem essa atitude, a gente não está sendo perseverante em realmente encontrar o que a gente precisa, tá? Desmoronar quando as coisas vai mal é um ponto muito negativo que nós, como humanos, temos muitas vezes. Muitas vezes a gente quer que as coisas já dê bem na primeira tentativa e às vezes não vai dar, né? A possibilidade de não dar existe. E a gente desmorona, o que acontece? A gente vai ficar distante daquele objetivo que a gente deseja alcançar, daquele sonho que a gente tem para realizar. E aí, pessoal, vamos também refletir sobre isso. Quando a gente deseja alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é idealizar uma perfeição. Tá errado? Não está. Desde que você entenda que existe a possibilidade de não ser perfeito. O que acontece também
ou somos pessimistas demais. Muitas vezes a gente nem começa porque a gente já desiste antes de começar. A gente já se sente incapaz de realizar aquilo que a gente quer. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, isso não é para mim. Então, a gente acaba sendo pessimista com os nossos desejos. E aí, isso impede que a gente alcance o que a gente deseja. E o que causa isso, pessoal? A frustração. Toda vez que a gente deposita muita perfeição naquilo que a gente quer e dá errado, o que acontece? A gente se frustra. Ou se nós somos pessimistas demais, a gente nem começa aquilo que a gente gostaria de fazer, nós também chegamos à frustração, porque a gente vai ter a sensação que a gente não está fazendo nada para alcançar um objetivo que a gente tenha na vida. Então, essa teoria da perseverança, ela traz muitas reflexões, A gente tem que ser positivo e negativo na medida, A gente tem que saber que pode dar certo, mas que pode dar errado. Mas isso não pode ser um impedimento para que a gente conquiste o que a gente deseja, diante de um sonho que a gente tem para realizar, certo? E se a gente se frustra, o nosso caminho fica mais sombrio. Toda vez que a gente se frustra, a gente acaba desanimando, a gente acaba desistindo daquilo que a gente deseja. A gente não pode, muitas vezes, considerar o cenário que a gente está inserido. Porque muitas vezes a gente está num cenário que a gente vê pessoas desistindo facilmente das coisas, A gente vê lá fora pessoas desistindo, de seus relacionamentos, casamentos que acabam, famílias frustradas. Então, quantas coisas acontecem por conta de frustração que a gente tem na nossa vida, Mas a vida não é feita só de coisas boas, Temos coisas ruins e temos que saber enfrentá-las. É bem isso que a perseverança nos ensina. E aí, diante da perseverança, não tinha como não falar dessa palavrinha aqui, resiliência. Se manter em pé diante das dificuldades. Veja como é bom nós termos esse conceito aqui, em prática. Porque muitas vezes a gente não tem a resiliência necessária para enfrentar as dificuldades que aparecem na nossa vida. E a gente desiste, a gente não persevera. Pois bem, diante desse assunto, fica aí uma pergunta. Quais pontos você tem para melhorar para alcançar os seus objetivos? Nós trabalhamos já aqui, dentro da nossa gestão, o pilar da melhoria contínua. Porém, como a gente já conversou, não é um pilar que é somente para a excelência das nossas caixas de papelão. É um pilar que a gente tem que trazer também para as nossas atividades, Para os nossos objetivos. Porque se eu tenho um caminho e de repente o plano A não deu certo, como que está o meu plano B para continuar? Então, quando a gente fala de plano B, não é desistir do que você queria e ir atrás de outra coisa. O plano B é qual é o seu outro esforço para conseguir aquilo que você deseja. Então, trabalhar sempre com a possibilidade da dificuldade ocorrer, do problema acontecer, só que a gente não desista diante desse fato, diante do que a gente programou e de repente não deu certo, certo? E aí fica sempre essa pergunta, o que a gente pode melhorar? Hoje, o que eu preciso para alcançar meu objetivo, tá dando certo? Que bom, continua. Não tá dando não. Qual é meu plano B para continuar? E aí, outro ponto importante aqui, seja realista nos seus planejamentos. Façamos planos de acordo com os recursos que a gente tem. Então, hoje, eu tenho que traçar os meus planejamentos diante de um recurso que eu tenho hoje. Não adianta contar com recurso no futuro para você começar a fazer alguma coisa. O Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: faça sempre o seu melhor com os recursos que você tem.
enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Então, essa frase ela nos diz muito, né? Porque se a gente consegue usar os nossos recursos a nosso favor, ver o que eu tenho hoje de disponibilidade na minha vida para seguir, com certeza a gente vai ser mais realista e as chances e as possibilidades de dar certo o caminho que eu desejo alcançar vai ser muito melhor, tá? Mas ainda lembre-se sempre da palavrinha grifada, possibilidade, não é certeza que vai dar certo. E aí, uma palavrinha que está fazendo toda a diferença na nossa vida de hoje em dia. Parece que a gente perdeu a paciência. Parece ou é claro que a gente perdeu a paciência? É isso aí. Mas é um mal de todos, sem exceção. Hoje a gente está vivendo uma vida, muito corrida, certo? E aí a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Talvez o que a gente tenha hoje, né, nessa vivência que a gente tem, dessa correria, que tudo passa rápido, a gente começa a semana, de repente já passou, né, atrapalha a nossa paciência. Mas a paciência, pessoal, é uma virtude que a gente precisa alimentar. Porque se a gente não alimentar a nossa paciência, vai ficar difícil a gente ter o tempo necessário, entender o tempo necessário para a gente conquistar as nossas coisas. Porque nada é da noite para o dia, né? A gente gostaria, né, que as coisas fossem rápido, né? Como a internet, que a gente está aí no celular, na palma da mão. A gente gostaria que fosse assim, mas a vida real não é. A gente precisa ter o tempo necessário para que as coisas aconteçam de forma que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. E tenha paciência, porque vai demorar, né? Às vezes não vai ser, né, rápido da forma que a gente planejou. Por isso que a gente tem que ser realista no que a gente planeja, né? Considerem aí nessa realidade sua essa virtude aqui da paciência. Toda vez que a gente deseja, por exemplo, ao subir de cargo, né, ser promovido, né, quanto esforço isso demanda até que aconteça. Mas não desista e tenha paciência que uma hora o prêmio chega ou não. A gente vive sempre nessa interrogação, mas o importante é que a gente possa fazer a nossa parte. Experimente continuar trabalhando em uma tarefa por mais tempo quando sentir vontade de desistir. Infelizmente, às vezes, ou quase sempre, a gente se depara com atividades que a gente não gosta. Ou todo mundo faz o que gosta a todo momento. Difícil, né? Difícil fazer o que gosta a todo momento? Não é real isso. Não está dentro da nossa realidade. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas começam a fazer alguma coisa, foi promovido e encontrou uma tarefa que não está gostando. E aí o que o nosso humano aqui de dentro já quer fazer? Desiste, porque você não está gostando. E aí você vai perder a oportunidade de crescimento que você poderia ter. E a gente já viu vários casos de pessoas que começam a desempenhar uma tarefa que de repente não é tão boa, que não goste, mas faz parte de um processo. O processo de crescimento vai exigir coisas que você vai ter que fazer sem gostar. E aí você perde a oportunidade de crescimento quando você desiste no primeiro obstáculo que você encontra. Já vimos vários casos, Hector. Muitos casos. As pessoas desistindo. Fez uma semana a tarefa, não gostei. Mas uma semana é muito pouco tempo para você avaliar alguma coisa. Mas as pessoas desistem. E acontece muito. Aprenda a ser flexível. Lembre-se que no caminho que você tem, você traçou o plano A,
não deu certo, vai para o plano B, mas não desiste. Vai encontrar dificuldade, vai ter que se adaptar a mudanças nesse processo. Mas se você não for flexível, você não vai conquistar o que você deseja também. Então lembre-se também que a flexibilidade e a perseverança andam de mãos dadas. E retire aprendizado dos seus erros. Vamos errar, hein? Vamos. Mas será que estamos colhendo aprendizado do que a gente está errando? Ou não? A gente errou, não aprendeu nada e vai errar de novo. Mas você vai perder oportunidade se isso acontecer. Importantíssimo aprender com seus erros. Porque você aprende com seus erros, você não repete o erro novamente. Essa é a intenção de aprender com os erros e fazer parte de um processo de aprendizado. Aprender com os seus erros. E a frase final, não desista. Seremos perseverantes toda vez que encontrarmos desafios, dificuldades, problemas e não desistir. Traçar planos que não vão dar certo. Existe sempre a possibilidade do erro, mas não desista. Se você desistir, seu processo de aprendizado, o seu processo de crescimento não acontece. Certo? Então fica essa frase aqui. Gravem, né, para que a gente possa sempre lembrá-la no nosso dia a dia. Pintou vontade de desistir? Analisa, avalia. Será que vale a pena eu desistir agora? Será que vale a pena eu parar a minha história aqui? Não vale, desde que você reflita antes de tomar suas decisões. Certo? Então vamos trazer a perseverança, né, uma palavrinha importantíssima dos nossos valores, trazer para os nossos dias, que a perseverança faz a diferença quando a gente quer conquistar os nossos sonhos. Certo? E nós temos aí espalhados algumas plaquinhas de interrogação. Quem estão com essas plaquinhas? Venham aqui, por favor. Vem um pouquinho mais para frente. Aí. Bom, o que essas interrogações têm a nos dizer? No momento, nada. Era apenas para selecionar pessoas para vir aqui para participar da dinâmica. Uma seleção um pouco forçada, mas não, imagina, tá tudo certo. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui nessa dinâmica? Nós trouxemos, nos últimos assuntos, sempre um ponto de reconhecimento diante do assunto que nós trouxemos para refletir, certo? Então, nós tivemos o assunto dos pontos fortes, que nós selecionamos alguns pontos fortes e as pessoas que estavam aqui falaram de pessoas que elas consideravam que tinham esse ponto forte aqui dentro da nossa empresa. Muito bem. Aí tivemos uma outra dinâmica de gratidão, para que a gente se lembrasse quem foi o colaborador que nos ensinou, que fez parte do nosso processo de aprendizagem aqui dentro. Muito legal também. E hoje, diante do assunto da perseverança, vocês que estão aqui vão fazer, né, um reconhecimento de alguém. Eu gostaria que você, cada um de vocês, pense aí nos seus colegas, pense aí no seu dia a dia, pense em pessoas aqui de dentro que vocês consideram perseverantes, que conquistam os seus sonhos ou não, ou estão no processo de conquistar os seus sonhos, estão no caminho, estão se esforçando, estão dando o seu melhor para conquistar os seus objetivos. Pessoas perseverantes. Será que a gente tem aqui pessoas perseverantes? Temos, temos vários casos, inclusive. Eu tenho uma lista para falar aqui, mas eu não estou participando da dinâmica. Então serão eles. Então vamos lá. Quem que o Caio considera perseverante aqui dentro? O Rogério Tavares. Rogério Tavares, muito bem. Vem aqui, Rogério. Palmas para ele.
Muito bem. Só bem rápido, por que você considera o Rogério perseverante? Porque ele é uma pessoa diferente. É? Uma pessoa amiga, apoia a gente e um cara bom. Muito bem. Parabéns pela sua perseverança, Rogério. E o Atílio, quem ele considera perseverante? Vários, eu vou citar aqui um exemplo da Claudineia. Claudineia, muito bem. Por que a Claudineia é perseverante? Desde quando eu estou aqui, eu vejo ela só buscar conhecimento, aprender, brigou com a timidez e reclamou. Olha, hoje ela está, todo o especial dela está aqui apresentando alguma coisa pra gente como eu diria, com firmeza. Muito bem, isso aí, parabéns, Claudineia. E você, quem considera perseverante aqui dentro? Amanda, muito bem. Deixa eu ficar mais perto aqui por causa do som. Por que a Amanda é perseverante? Porque ela trabalha, ela estuda, cobriu 2 férias já, não deu muito bom, mas depois no final deu certo. Muito bem, tá passando por um processo de crescimento, aprendizado, muito bem, parabéns! E você, quem considera perseverante? A Isla. Isla, muito bem, palmas pra Isla. Formou um quarteto aqui, hein? Por que a Isla é perseverante? Porque ela sempre ajuda, ela não deixa de desistir dos desafios que a gente tem, ela sempre ajuda. Legal, a Isla não deixa ela desistir. Muito importante isso, é sempre bom você ter um incentivo. Palmas pra Isla. E a Sofia, quem considera perseverante? Eu considero Gilson. Muito bem. Olha. E aí? Por que o Gilson é perseverante? Ó, atenção aqui. Porque eu acho que sempre quando a gente chama ele, ele tá lá pra resolver as coisas. Ele sempre tá ajudando o pessoal, assim, nas coisas que o pessoal precisa. Sim, muito bem. Parabéns pro Gilson, está sempre disponível. Faz parte, é uma equipe, né? Faz parte, é uma equipe. Opa, é isso aí. Será sempre bem-vindo. E a Alice? Elivane. Por que o Elivanes é perseverante? Bom, ele me ensinou no setor que eu estou hoje e graças a Deus conseguiu subir de cargo e apesar de todas as dificuldades ele não desiste. Olha! Ilustrar esse assunto na prática fez a diferença para a gente se lembrar da perseverança? Tem muitos casos aqui, eu conheço casos que rendem histórias de perseverança. E como isso é legal. Pessoas que não desistem das suas dificuldades. E o melhor, ajudam as outras pessoas a não desistir também. Ficou aqui o exemplo dessas pessoas que foram chamadas. Palmas para vocês, que seja sempre assim.